Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast 70 câmeras do Brasil tá vendo. Eu sou Atlas e hoje vamos falar da segunda eliminação de A Fazenda 16. Larissa foi a segunda eliminada e a gente vai comentar tudo sobre essa eliminação. Tivemos treta também pós-eliminação e iremos comentar tudo que aconteceu hoje. E se você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Fazenda 16, siga o Espiadinha ou se inscreva no canal do Espiadinha no YouTube, se você quer ficar por dentro de tudo. E bom, vamos entender sobre esta eliminação. Bom, vamos relembrar quem estava na roça, que era o Juninho, o Fernando e a Larissa. E aí, a ordem de pessoas que foram subindo já começou a ser preocupante, por um modo. Porque a primeira pessoa a subir foi o Juninho. Aí, os dois lados de torcidas ficaram já paralisados. Tanto o lado do grupinho, tanto o lado do grupão. Porque ambos estavam com duas pessoas fortes que era possível de voltar. E eu achei estranho a volta do Juninho, porque a gente não esperava ele voltar. Pelo menos eu não imaginava que ele ia voltar e também eu acho que não merecia ele voltar. O cara ele não fez nada a fazenda inteira. Ele não apareceu, não se jogou, não teve nenhum protagonismo dele. Então ele era um personagem morno, era. E eu imaginava que ele ia ser eliminado. Só que não aconteceu, ele foi o primeiro a subir na sede, aí o grupinho comemorou demais, mas a maior comemoração veio depois, entre Larissa e Fernando. E quem voltou desta roça foi o Fernando. O Fernando foi o segundo a voltar da roça. A Larissa se tornou a segunda eliminada de A Fazenda com 26,40% dos votos. Então, dá para se imaginar que foi muito apertada essa votação. Foi extremamente apertada essa eliminação. Tanto é que algumas enquetes, o Votalhada estava dando que a Larissa iria ser eliminada. Só que estava muito gangorra, tava. Porque nos sites dava que o Fernando ia ser eliminado. Já no YouTube ou nas outras redes sociais dava que o Juninho seria eliminado. E daí em outro lugar dava que a Larissa ia ser eliminada. Então tava muito equilibrado. E eu imagino que por poucos votos essa votação poderia ter sido virada. Eu acho que o Juninho ele deve estar em segundo lugar, em primeiro deve estar realmente o Fernando. E foi uma surpresa. Foi realmente uma surpresa a Larissa ser eliminada. Eu achei uma perda que a gente tem nessa fazenda, porque eu gostaria de ver mais da Larissa. Eu acho que a gente viu muito pouco dela. Só que o principal ponto é que ela prometia demais. Ela sempre falou: ah, quando eu voltar, quando eu voltar, quando eu voltar, e daí não voltou. Então, talvez, se ela tivesse feito o que ela realmente queria lá dentro, lá, e não ficasse só de promessinha, ela poderia ter ficado. Ela poderia ter ganhado mais votos e ficado. Tanto é que ela disse ontem: amanhã, quando eu voltar, eu já sei até o meu grito. A soberba voltou, porra. E aí, não teve a volta. Então ela poderia ter aproveitado mais, poderia não ter só ficado nesse, eu vou fazer quando eu voltar, eu vou fazer se eu voltar, eu vou fazer e vai fazer e vai fazer e daí não fez, porque não deu tempo, não deu tempo. Se ela quisesse ter feito mesmo, se ela quisesse ter botado lenha lá no jogo lá e ficasse por causa disso, ela iria conseguir. A gente já viu já roças dando uma reviravolta durante o programa, por alguma coisa que mostrou durante o dia. Então seria interessante a gente ter a Larissa voltando. Não foi o caso, infelizmente é uma perda, e o grupão já está recalculando a rota, já está sem saber o que fazer, tanto é que
durante aquele finalzinho ali do programa ali, mostrou a Camila e a Gisele conversando depois da volta do Fernando, que a volta do Fernando foi imensa, foi. O grupinho se abraçou, gritou, berrou, correu sobre a cozinha, e o Fernando ainda voltou falando o seguinte: vai ter que me chamar de senhora, com a voz bem aveludada. E quem tava ali na porta da fazenda ali, esperando um peão voltar, era o Cauê. Então o Cauê tomou isso. O Cauê, ele tava ali paradinho ali, esperando, supostamente, né, a Larissa, porque eles estavam torcendo pra Larissa voltar. E daí chega o Fernando falando isso, o grupão se abraçou, o Zé Love que começou já a briga, já queria já brigar já com o pessoal, e o pessoal já começou já a recalcular a rota. E voltando para aquilo lá, da Camila com a Gisele, elas começaram já a cogitar já sobre o jogo. Elas falaram que talvez aqui fora a gente esteja vendo elas como maldosas, como malvadas, e também disseram que o público não está querendo mais ver briga. O público está cansado de ver briga. Só que não é isso. Não, literalmente não é isso. Eu entendo essa lógica que elas estão utilizando de falar que o Brasil não quer ver mais briga, porque quem voltou foi o Juninho, né? O Juninho voltou. Se o público ele quisesse realmente briga, o Juninho não voltava. E voltava a Larissa e o Fernando. Então o pessoal até cogitou de propor não ter mais briga com o grupinho. Não brigar mais com o grupinho. Porque na visão deles, o Brasil não está gostando disso, que é o contrário. A gente está adorando essas brigas. Só que o principal problema do público em geral é que eu acho que eu venho falando desde lá do BBB 21, 22 que a gente comentou aqui, que o problema do público é não querer ver isso daqui como uma história. A gente tem que começar a ver reality show como se fosse uma história. Por quê? Porque uma história sempre tem um lado vilão e o lado mocinho. Se não existe vilão, não existe mocinho. Então não adianta a gente tirar todas as pessoas que é do outro lado, que não gosta do pessoal mocinho na visão do público, e tirar os vilões, porque daí fica muito chato. Fica chato de assistir, fica morno, fica repetitivo o jogo. Então a gente tem que começar a deixar os vilões aparecerem no jogo também. A gente tem que começar a pensar que é uma grande história que a gente está vendo, não é um reality show, é uma grande história. E se a gente quer realmente assistir essa história do começo ao fim, a gente quer chegar no final e ainda ter um entretenimento para a gente assistir, a gente tem que começar a deixar os vilões. E eu acho que a Larissa, ela era um baita potencial para isso. A Larissa, ela prometia, e às vezes ela brigava também, ela brigava direto com a Babi, ficava. Tanto é que, se eu não me engano, durante o dia, ela ficou lá na casinha da árvore, lá enquanto a Babi ela desceu para fazer os bichos, e daí a Larissa daí começou a atormentar a Babi, falou assim: ah, vai lá fazer o bicho, faz direitinho, viu? Então a gente tinha uma pessoa importante nesse jogo. Eu gostaria demais que tivesse uma repescagem e a Larissa voltasse. Se ela repensar tudo que ela fez, cara, e ela voltasse, ela ia conseguir se jogar mais. Ela ia conseguir ver que o público ele queria isso, o público queria briga, o público queria que ela brigasse. Só que ela ficava muito de promessa e daí tinha brigas pequenas. Só que o potencial dela, que era brigar, fazer acontecer, ela não fazia. E falando do grupão, o grupão já começou já a pensar em outras possibilidades. Eles já falaram já que um deles vai para a roça e daí querem de fato ter uma resposta do público. O Yuri, ele disse que estava se sentindo mal, disse que queria sair, e isso daí foi até depois dele estar mal para querer sair,
porque ele acabou brigando com o Zelov. De novo, né? De novo, ele e o Zelov, né? Brigam. E sabe o que eu acho dos dois? Eu acho que o Fernando e o Zelov, eles passam uma energia da fazenda passada, que tinha o Shai e o Thiago. E daí ambos se odiavam, e acabaram sendo expulsos. Eu acho que eles têm essa energia. Eles têm essa energia e é perigoso, é. É realmente perigoso, porque muitas vezes eles chegam um perto do outro. É muito perigoso isso. Ambos estão já à flor da pele já. O Zelov, ele vem conquistando um público muito forte e se ele não se cuidar de não chegar tão perto da pessoa, ele, ele pode acabar batendo alguém. Não, não querer machucar alguém, mas sabe, alguém utilizar para maldade, ele encostar na pessoa e daí a pessoa pedir a expulsão dele. Então, existe esse medo. Eu tenho que admitir que o Zelov, se ele não começar a ficar um pouquinho distante do pessoal ali na briga ali, ele pode acabar sendo como errado e ainda pode acabar sendo expulso por causa disso. E daí quando o pessoal voltou, né, depois que os ânimos se acalmaram, depois de toda a briga do Zelov com o Yuri, é aquela briguinha besta de sempre lá, um lado chamando o outro de bobão, e daí o outro falando assim, você só vai falar isso, só enfim, essa briguinha, né? Briguinha normal. Essas brigas aí que, que não, a gente nem sabe como que começa e a gente nem sabe como que termina. O Fernando, aí, ele falou um pouquinho sobre a Gisele e disse que vai processar a Gisele, vai pegar todos os recortes para processar ela. Porque o Fernando, ele disse que irá processar a Gisele. Porque durante a madrugada aconteceu uma briga enorme. Aconteceu uma briga gigantesca. E vamos destrinchar toda essa briga. Tudo começou nesta madrugada com o Zelov, que já tinha soltado algumas alfinetadas, soltado algumas indiretas para o Cauê, falando que ele não deveria falar de machismo, sendo que, segundo o Zelov, o Cauê ele traiu a Alicia X enquanto ela estava confinada na fazenda passada. Quando o Zé se aprontou para ir dormir, o Cauê passou na sala também jogando uma indiretinha pro Zé Love e dizendo que deixaria ele dormir tranquilo. E aí o Zé Love, ele já levou já isso totalmente pro pessoal, tirou o microfone para causar punição, e aí os dois chegaram a brigar muito feio. Tanto essa briga ficou um pertinho do outro ali, gritando ali, um na cara do outro, que em um determinado momento a Fernanda, ela foi lá ali chamar a Babi e o Zac. A Babi e o Zac que estavam lá na baia, eles subiram, né? E daí já contando, já tivemos já duas punições já. Uma pelo Zelov ter tirado o microfone e a outra por o pessoal da baia subir para a sede depois do toque de recolher. E aí a Júlia, ela, depois de um tempo, né, a Júlia, ela leu o recado e eles ficaram 24 horas sem água encanada. E aí parecia que tudo tinha se acalmado. Só parecia. Porque lembra daquele momento, há poucos minutos, que eu disse que o Fernando irá processar a Gisele? Agora que a gente chega neste ponto. Porque segundo o Fernando, ele disse que a Gisele chamou ele de tarado e de psicopata. E daí ela disse que ele parecia, porque ele ficava toda hora olhando para ela como um psicopata. Também o Fernando, ele chegou a dizer que a Gisele havia dito que ele ficava lá só, tipo, olhando ela e coçando o saco, olhando ela, e daí parecia uma forma de ser tarado. Aí o Fernando, né? O Fernando, daí ele começou a ir pro quarto, a Gisele ainda tava falando ainda com ele ainda,
E ele disse que ele tem TDAH e é por isso que, tipo, ele não sabe ali conviver com muitas pessoas, ele não tem esse convívio com muitas pessoas, ele não gosta desse convívio, não é algo comum para ele. E, e daí ele disse que ele estava sofrendo bullying por parte dela, por insinuar que ele é psicopata e tarado. E quando aconteceu a punição do Zelov que ele fez e também o pessoal da Baia subiu lá pra apartar a briga, o grupão, né, ficou zombando, ficou falando assim, parabéns, grupinho, parabéns por vocês terem feito isso, parabéns pela punição. Só que aí que tá, quando chega amanhã, aí quem que faz a punição? O grupão com o Sasha. O Sasha, ele levou a garrafa lá na área dos tratos animais e não pode. E eles ficaram 48 horas sem academia. Tanto é que o grupinho, né, começou a rir do Sasha que deu a punição, começou a imitar a sirene. Então o pessoal já estava já emocionado já com isso. Porque se o grupinho ele faz, aí tá errado. Mas se o grupão faz, tá tranquilo. Então o grupinho também queria atormentar o grupão também. Essa troca, né, de rivalidade, de um alfinetando o outro. E é isso. Só que vamos voltar agora durante pós voltar após eliminação. E pós eliminação a gente ainda teve uma briga, porque aconteceu uma briga da Suelen com o Fernando. O Fernando, de início, ele estava totalmente calado, ele só deixou só a Suelen falar só, e porque segundo, pelo que parece, pelo que a Suelen conta, ela sorriu, né, quando o Fernando e também o Juninho eles voltaram, e ela sorriu por sorrir só. Só que parece que foi levado pelo lado do deboche, da ironia. Aí parece que esse daí é o motivo dessa briga. Foi risadinha de mentira, foi risadinha de ironia, foi risadinha de verdade. Então ficou nisso. E ela disse até que ela tem aliados, só que ela se dá bem com todo mundo, ela gosta de todo mundo. Então ela estava feliz pelo pessoal ter voltado. E não era de deboche. E daí, depois de um tempo, o Fernando daí começou a querer brigar com a Suelen. Depois começou outra briga, porque o cara ele queria ali botar fogo na casa e ele botou fogo na casa. E nessa mesma madrugada de hoje, o Yuri, ele tava querendo desistir, só que parece que ele desistiu de desistir. Ele, ele supostamente tinha ido lá bater o sino, só que não mostrou, né, evidentemente, não mostrou pra gente. Só que ele desistiu, ele voltou, ele abraçou o Sasha, e daí o Sasha falou assim: Mas tu não vai desistir, não, caralho. Pelo amor de Deus. Daí o Yuri falou: Eu vou ficar. E o Sasha disse: Aqui é uma nova chance da gente recomeçar. Relaxa, todo mundo erra. Já vi vários erros que eu tive e tô aprendendo com eles. Então, o Yuri eu não imaginava que ele queria, né, desistir, que ele desistiria, porque o cara ele sempre vive brigando, né, com o Zelov, e eu imaginava que a eliminação da Larissa não afetasse tanto ele. E a pessoa que era para ser afetada, que era o casalzinho, porque a Larissa gostava do Sasha, o Sasha não gostava dela, tanto é que na cabine de descompressão ela viu o Sasha comentando sobre ela, ela não gostou desse VT, ela realmente não curtiu esse VT. Então, olha, eu acho que o casal não sobrevive, né? O casal já não sobrevivia, os dois eles tinham se beijado durante uma festa. Só que o Sasha, ele meio que não gostava dela, falava um pouquinho mal dela. Então, e ela tava adorando ele.
E realmente eu acho que esse casalzinho não vai pra frente, viu? E bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes eu quero saber a sua opinião também. Deixe a sua opinião nos comentários, seja no YouTube ou no Spotify, que estaremos lendo todos os comentários. O que você achou dessa eliminação? Você gostou da Larissa ser eliminada? Você achou dessa briga do Yuri desistir da Fazenda, não desistir? Você gostou da volta do Juninho e do Fernando? Conte nos comentários a sua opinião. E bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me viu até aqui e tchau!